de tudo um pouquinho eu sei uma coisa. Eu sei um paneiro, sei fazer uma farinha, estou mais na música e na roça. Meu nome é Juvenal Ibiriba dos Anjos. Olha, eu sou agricultor, trabalho braçal, eu trabalho de tudo, eu faço farinha. Meu nome é Jadernaldo Oliveira de Souza, sou aqui da comunidade. Trabalho como condutora de turismo em áreas naturais, aqui em Terra do Chão. Meu nome é Leila Borari. Eu nasci em Belém do Pará. Sou filho de marajoaras, tenho 3 discos e um DVD gravado em Belém. Desde que gravei meu álbum Kit Pop Cult, comecei a fazer shows por todo o Brasil e algumas turnês na Europa. Eu sou o Felipe Cordeiro. Eu tô aqui no oeste do Pará basicamente para trocar, sentir e mergulhar nessa cultura tão farta e única que existe nesse canto da Amazônia, nesse canto do Pará. O Pará é um estado muito grande, como se fosse um imenso rio cheio de vertentes. Cada vertente desse rio é um outro rio também muito caudaloso. Isso é muito interessante, você pode navegar nesses furos. Tô aqui para mergulhar nessa cultura. Por ser distante dos centros de decisão político e econômico do país, o estado do Pará acabou gerando algo totalmente singular e fascinante no contexto brasileiro: a música paraense. Antigamente era comum que os rádios nas cidades e comunidades paraenses captassem um sinal de outras rádios de outros países da América do Sul e Caribe, como Suriname, Guiana Francesa, Guadalupe e Martinica. Então ritmos como cúmbia, salsa, mambo, merengue, vários, tudo isso foi muito influente nas décadas pós-guerra. Hoje a nossa música continua forte, até mesmo em comunidades distantes da capital. Existem pessoas que estão dispostas a continuar a difundir a nossa tradição, a nossa cultura, que nem seu Juvenal. Esse é o Juvenal! Ô, meu amigo! Que alegria estar aqui, hein? Ô, tudo prazer pra mim também, olha, muito bom. Tudo na paz com você? Tudo na paz, graças a Deus. Estamos continuando aqui um trabalhinho aí, se chegou na hora, se você quiser também compartilhar, nós estamos prontos a se ajudar aqui. Maravilha, né? vamos, daqui a pouco eu vou começar a torrar minha farinha. Que maravilha, vamos nessa. Beleza, Felipe? Vou dar aqui que é o meu local aqui, onde eu me escondo aqui para o nosso trabalho. O que você faz aqui? Rapaz, aqui a gente faz a farinha, faz todo tipo de trabalho aqui, forro para vender. Aqui eu descarto meu milho quando está verde, quando eu posso descascar aqui, vou fazendo meus trabalhos aqui, feijão. E aí você faz sozinho as coisas aqui ou tem mais gente como você? Mais gente, uma galera, né? Filho todinho, trabalho aqui com Maravilha. Tempo de chuva ser ruim ou bom? Rapaz, ruim, muito né? bom também. É bom também? Pelo menos o clima fica gostoso para trabalhar, né? Geralmente aqui, nós aqui no Arapiuns, ou mesmo nessa nossa aldeia aqui, a nossa produção é mais de farinha, né? Mais de farinha, muitos plantam outros plantio, mas não compete com farinha porque é da onde o produtor daqui da farinha, ele acha que tira mais resultado, e aí a gente tira mesmo porque tem da farinha, você sabe, dá muita coisa boa, né? Como é que funciona o tipiti, Juvenal? Felipe, esse aqui ele espreme a massa, que eu estava falando que passou na peneira, né? Depois de ela estar seca. Esse aqui é de espremer para coar na peneira, quando ele está seco. E para espremer tem que colocar esse pau aqui para poder ela secar, né? Aí coloca esse pau aqui e tal. Quando ele está cheio aqui, o tipiti, ele se expande mais, fica mais em cima, fica melhor de espremer assim, ó. Aqui porque o tipiti está vazio. Está vazio. Aí isso aqui... Esse peso aqui são de colocar aqui em cima. E eles que vão fazer secar a massa, né? Aí depois que ele estiver pingando, quando a massa está boa de coar, de trabalhar, aí se tira e vai coar para poder colocar a massa no forno. Então essas coisas faz a pessoa não deixar de não plantar uma roça, de não fazer farinha, porque tem a tapioca, tem o tucupi, tem a crueira, tem o beiju, né? Então tem várias coisas que a farinha, a mandioca produz, né? E aí você faz música falando desse cotidiano de produção, da farinha, por exemplo? Eu tenho uma música que eu fiz, né? Que vem do nosso lado da farinha, né? Que é a nossa produção, é da onde também eu, mesmo depois de eu casado, fui da onde eu também sustentei meus filhos, comecei a
crescer a família nesse trabalho, para que a gente pudesse também conviver nesse trabalho mesmo. E aí eu vi que dava também resultado e eu agarrei, né? Eu fiz porque eu gosto do trabalho e eu fiz a música da farinha, que se chama Puxirum da Farinhada. E quando você faz o Puxirum da Farinhada, convidando os seus colegas, sua vizinha, sua mulher, seu filho para trabalhar, para fazer aquele puxirum, para que o trabalho fique mais leve, né? Não fique tanto pesado, porque o trabalho da mandioca ela é um pouco pesado, sabe? E aí então, se for só um ou dois, sai muito pesado para a pessoa. Mas quando é de uns 5, 10 para lá, já melhora, já facilita muito mais, né? Aí eu fiz esse lado aí, né? Dessa música assim, por causa disso. Como é a farinhada? Como é? Vamos fazer farinha. Vamos fazer farinha. Vamos fazer farinha. Então é essa aqui, eu acho que se chama Puxirum da Farinhada. Vamos cantar logo ela. Tá. Vamos fazer farinha, vizinha, vamos fazer farinhada. Para fazer farinha tem que ter mandioca na água. Vamos fazer farinha, vizinha, vamos fazer farinhada. Para fazer farinha vai até de madrugada. Vamos fazer farinha, vizinha, vamos fazer farinhada. Para fazer farinha tem que ter mandioca na água. Vamos fazer farinha, vizinha, vamos fazer farinhada. Para fazer farinha vai até de madrugada. Fazer farinha não é fácil trabalhar. Tirar mandioca pra poder se descascar. Prepara a massa para se poder torrar. Antes tira a tapioca pra fazer o tacacá. Prepara a massa para se poder torrar. Antes tira a tapioca pra fazer o tacacá. Vamos fazer farinha, vizinha, vamos fazer farinhada. Para fazer farinha tem que ter mandioca na água. Vamos fazer farinha, vizinha, vamos fazer farinhada. Para fazer farinha vai até de madrugada. Pra quem não sabe, chegue aqui, venha aprender. Fazer farinha não é segredo, eu vou dizer. E ainda se espreme na base do tipiti, pra tirar o saboroso que é o nosso tucupi. Ainda se espreme na base do tipiti, pra tirar o saboroso que é o nosso tucupi. Vamos fazer farinha. 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 A gente planta mandioca, a macaxeira, planta milho, melancia. Aí nós planta para ajudar no contexto familiar. Esse aqui é o Jader. Ele mora no quilombo do Jauari, às margens do rio Trombetas, próximo ao município de Oriximiná. Vocês produzem castanha aqui também? A gente tira, esse tempo é a safra da castanha, né? A gente colhe e vende. Aí ela ajuda no sustento familiar também. Os músicos do Jauari são bastante ecléticos. Tocam carimbó e também outros ritmos afros, como afoxé, samba, pagode, mas sempre cantam sobre o respeito à natureza e a resistência do quilombo em suas músicas. Uma coisa que achei interessante é eles criarem os próprios instrumentos com os materiais que existem na natureza, como os ouriços da castanheira. Nós produzimos o cheque-cheque, que a gente fizemos cheque-cheque, a gente faz de cumaru, um cumaruzinho pequeno assim, que chama cumaru. Cumaru não, é jamaru. Fizemos jamaru para fazer o cheque-cheque, mas tem outros tipos de coisa que a gente pode fazer também o cheque-cheque. Mas a gente fez para ficar mais rígido, né? Para ter mais um pouco assim, coisa do quilombo, a gente fizemos desses materiais da natureza mesmo. Que é o jamaru. A gente faz a gogô, que nós fizemos de ouriço de castanha, faz a gogô. Aí tem o reque-reque também, que a gente faz também de um pedaço de bambu. A gente faz o reque-reque. E temos a mesa de sapucamba, que nós fizemos de ouriço de castanha, de sapucaia. Aí nós fizemos a pele de animais em cima para fazer. Porque a mesa de sapucamba é. Cadê essa? É uma mesa que até parece bem aqui. Ah, é aquele instrumento que tem várias. Que tem várias coisas assim, vários ouriços. Né? Lá fica em pé que o cara bate percussão. Ele gosta de jogar bola? Ele manja bem. Ele vai até
E mestre, e essa história de resistência de vocês, essa formação política que você desenvolve, você tornou uma grande liderança brasileira de mobilização dos quilombos, enfim. E o que que isso, como é que isso se associa às manifestações culturais que vocês fazem, a música, as danças, enfim? Na verdade, isso vem da igreja, já vem da igreja, essa formação política nossa. Ela vem muito da Igreja Católica e também do sofrimento, porque você tirar, por exemplo, trabalhar na castanha e ter obrigação de vender para alguém que chegou aqui, dominou a sua produção, toma conta daquilo que você trabalhava antes, aí já começa essa formação na memória da gente. Poxa, mas a gente está sendo escravo. Às vezes o dono que chegava, pegava aqui o meu avô, que por exemplo, trazia o meu tio lá na pancada, meus tios trazer castanha e dizia, onde é esse castanha? Tal lugar. Mas esse castanho ele registrava e ia registrar no cartório de Chiminau. E já dizia que era dele, aí nós tínhamos a obrigação de tirar a castanha para eles. Até os nossos avós, nossos pais. Quando chega a gente, agora chega nós e as pessoas, alguns parentes por exemplo, meu pai, primo do meu pai mais novo que ele, e do meu avô, eles já pensavam diferente. Poxa, mas a gente está vendendo só pro cara, não pode nem levar para casa que os caras prendem a gente e não é dele isso aqui, como é que chega? Aí nesse momento chega a Igreja Católica e vem por Trombetas a resistência maior, que foi o Trombeta, porque lá o aglomerado de negro era muito maior, e veio para criar uma reserva biológica por causa da riqueza natural que tem no Alto Trombetas. Você tem uma reserva com 180 lagos, onde tem muito peixe, onde tem muito peixe, onde tem muito quilônios. E lá eles vamos criar uma reserva. Com isso, o que, é que a gente vai? Vamos expulsar os negros daqui. E aí, nesse momento, em 1979, aí chega a Igreja Católica com essa visão política e trazendo isso para nós, dizendo, ó, isso é de vocês. Vocês têm que resistir aqui, porque isso é de vocês. E a mamãe foi ensinando isso para nós. Ela era muito católica e vem muito ela também gostava muito de cantar, essa coisa da cultura. Então, isso foi repassado muito para nós através da mamãe. O que ela cantava era a história da comunidade? Na verdade, ela cantava as músicas que o pai dela fazia, uma música que não era muito a história, era coisa uma coisa de brincadeira, por exemplo, de falar do rio que morava, da onde ela vivia, o avô cantava. E foi aí que começa, eles se juntam, a negrada tudo se junta no final do século XIX e fica lá num lugar que chama Puraqué. Não era comunidade como hoje, mas era um aglomerado de pessoas que viviam lá, da caça, da pesca, plantando, colhendo, e não iam quase na cidade. E o Aiuê, que eu ia falar para você dessa questão da cultura, que a gente tinha medo de mostrar, porque eles proibiram em 1935. No ano que minha mãe nasceu. O que é o Aiuê? O Aiuê é um ritual que eles trouxeram da África. Eles trouxeram da África para cá e eles dançavam entre si. E às vezes eles iam para a cidade lá e eles queriam dançar pela rua. E aí a própria Igreja Católica, na época, no início do século XIX, proibiram. Isso não pode acontecer aqui. Os pretos ficam batendo tambor pela rua, porrinhando a vida da gente, eles têm que acabar com isso. E aí proibiram, acabou. Não, a partir de 1935 para tudo. Proibiu. Aí, o que a gente fez aqui? A mamãe era muito essa questão da cultura, viu, Felipe? Muito, a mamãe era muito isso. Ela disse, ó, o padre já estava mais ou menos aqui com uns 4 anos. Vamos apresentar o Aiuê, amanhã para eles. Ele vai chegar, vamos recepcionar. Aí, para mim, meus irmãos, eu disse, mãe, isso não vai dar certo, ele não vai... Não, vamos experimentar. Aí nós fizemos um bocado de roupa, assim, de roupa de saca, assim, se vestimos e fomos encontrar ele na ladeira. E fomos descendo o porto. Aí ele saltou, quando ele chegou, nós metimos, colocamos ele numa grande roda com ritual e cantamos e terminamos com ele junto. Ele disse, o que é isso? Ele disse, não, essa é uma dança. Aí começamos a contar para ele. Resumindo, ele disse, poxa, mas isso não pode acabar, vocês têm que continuar. Aí a gente se reanimou, começou a se reanimar com isso. E quando foi em 1989, que foi o segundo encontro de Raízes Negras aqui, aí nós dançamos oficialmente. Mas isso ficou na mala há muito tempo. A gente vende também o açaí, que sempre costume de vender o açaí. A gente vende a cupaíba também, que é o óleo que a gente tira da cupaíba. O cumaru, que a gente sempre vende também. Cupaíba que é bom pra garganta. É, aí tudo isso aí ajuda, né?
Quando alguém adoece aqui, já sabe o que fazer. Já sabe, vai na natureza e sabe qual é o remédio para aquela doença. Essa interação com a natureza ela é intuitiva, né? Na verdade, para nós aqui, nós se sentimos muito felizes dentro da natureza por causa do clima, da liberdade que nós temos aqui. E em outro lugar a gente se sente mais, por ali, mais tímido, porque a gente nasceu e se criou aqui, a gente se sente mais à vontade de estar vendo o grito dos pássaros, vendo a beleza da natureza, por isso que a gente se sente mais feliz aqui. E as músicas falam disso, né? As músicas também, quando vocês vão fazer músicas, vocês estão falando de natureza, estão falando do cotidiano, enfim. Isso. Essa música Natureza que eu fiz foi justamente por causa disso, por causa da destruição da natureza que estava acontecendo, né? Aí eu pensei, vou criar a natureza por causa dessa destruição da natureza, onde fala que é para nós reflorestar, né, a natureza, né? E que ela que traz o fruto para nós se alimentar, né? Traz para nós se alimentar e para nós comercializar. Aí se nós não proteger a natureza, quem é que vai proteger se não for Deus? A natureza é só beleza, nela constrói o amor. Quem quer viver na natureza, ame e respeite, por favor. Na natureza tem sua beleza, nela constrói o amor. Quem tá vivendo na natureza, ame, respeite, dá valor. Temos que aprender a viver, temos que aprender a amar. Refloreste a natureza pra ela não se acabar. Ela que dá nossos frutos para nós se alimentar. Proteja a natureza do nosso Pará. Na natureza não é só beleza, nela constrói o amor. Quem quer viver na natureza, ame e respeite, por favor. A natureza tem sua beleza, nela constrói o amor. Quem tá vivendo na natureza, ame e respeite, dá valor. Quero viver muito tempo aqui na natureza, porque tem muita beleza, ela tem muito valor. Quero viver nesse mundo assim sem preconceito, porque todos têm direito de mostrar que tem amor. Eu tô na natureza, é só beleza, nela constrói o amor. Quem quer viver na natureza, ame, respeite, dá valor. Aê. Isso. Quando você ouve a música de um quilombola, ouve a música de um indígena, você está diante da resistência em forma de música. É uma ação que tem o poder de atravessar os tempos e proteger, para não avançar esse processo predatório de destruição da natureza. No território Borari, em Alter do Chão, existe um movimento de resistência bem interessante. Surara, em Nhangatu, significa guerreiro ou guerreira. E aí a gente era o grupo Suraras do Tapajós, que é da nossa região, nosso rio. Nesse período, a gente estava numa grande luta contra as hidrelétricas, contra as barragens no rio Tapajós. Então a gente resolveu incluir também o nome do Tapajós para a gente evidenciar cada vez mais essa defesa, né, do nosso rio. Em 2016, logo depois dos Jogos Indígenas, que ocorreu aqui na região do Baixo Tapajós, muitas mulheres indígenas se aproximaram mais, inclusive de outras etnias, não só Borari. E a gente começou a trocar conhecimentos, falar sobre ancestralidade, né, falar muito da nossa cultura e conhecer a história dos povos diferentes, né, que são da nossa região. E a gente começou a se encontrar, fazíamos os nossos rituais, né, de autoconhecimento também. E a partir daquele momento, a gente formou um elo muito forte e no meio das nossas rodas de afetividade, como a gente chamava, surgiram alguns depoimentos de mulheres que sofreram violências, que já tinham sofrido, e a gente viu que aquele grupo dali, ele precisava ter uma outra história, a gente precisava ter uma luta pelo direito das mulheres indígenas, porque não existiam políticas públicas, né? Não existem políticas públicas voltadas às mulheres indígenas, né? A gente tem um histórico de invisibilidade no nosso país. Então a gente começou
a juntar nessa força da mulher indígena aqui da nossa região e surgiu primeiro como um coletivo de mulheres indígenas, né? A mulher, né, o povo indígena, a mulher indígena sem o seu território, não tem como a gente lutar pelos nossos direitos, então ele está totalmente vinculado. Elas surgem do fundo das águas, engeradas como boiuna, pintadas de arco e flecha na mão. Aqui Kariwa não manda, não. Ter vivido isso aqui foi único, me faz ter uma visão mais ampla, uma qualidade de percepção da cultura paraense, da cultura brasileira muito mais ampla. Quando você fica em contato com a perseverança, a energia do mestre Juvenal, com a consciência política, com a resistência do seu Daniel e do Jader, e com a potência das Suraras, dá para sonhar com um Brasil mais forte. Às vezes as pessoas falam assim, Deus deu só um talento para nós. Não, ele deu vários talentos, né? Com certeza, porque de tudo um pouquinho eu sei uma coisa. Eu sei um paneiro, sei fazer uma farinha, sei caçar, sei, às vezes arremedo pescar um carazinho no garapé. Aí comecei a carreira da música, gostei, estou mais na música e na roça. Sempre nós voltamos a querer resgatar a nossa cultura que já se foram, né? Para não deixar isso acabar, porque vem passando de geração para geração. Os nossos antepassados faziam os instrumentos, eles mesmos faziam, né? E aí assim a gente também está resgatando de novo, para não deixar morrer essa nossa identidade. Para mim a cultura não se perdeu, ela está na memória das pessoas. Infelizmente, às vezes as pessoas não mostram porque não tem alguém que dê esse incentivo. Então a gente mesmo aqui, na região urbanizada, nós continuamos firmes na defesa do nosso território e da nossa cultura. As Suraras são resistência.